Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, viu? Vamos continuar aí a nossa viagem pela geografia, né? Dando continuidade aí ao tema da geopolítica. Vamos falar um pouco dessa geopolítica hoje. Na última aula eu coloquei para vocês um texto sobre a Guerra Fria, né? Tá bom? Estar fazendo um pouco da análise, né, do mundo do século 20 e 21, utilizando aí alguns indicadores da geopolítica que nós vamos estudar hoje nessa primeira parte dessa aula assíncrona, ok? Não é à toa que eu coloquei esse tabuleiro aqui de xadrez para demonstrar essa relação de poder de dois lados, né? A questão ideológica, a questão das estratégias, a disputa pelo espaço geográfico, a disputa pelo mercado, a disputa hoje pelas instituições. Então, tudo isso envolve essa relação de poder que nós chamamos aí da questão da geopolítica. Dentro disso, vou estar falando um pouco desse conceito da geopolítica, né? O que é a geopolítica? Eu coloquei aqui para vocês que é uma categoria da geografia e que abrange diversos fenômenos, né, históricos, políticos, principalmente do mundo contemporâneo e principalmente da atualidade, e que nós temos a função ao longo, né, da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso olhar, da nossa observação, de interpretar essa realidade que o mundo está vivenciando, né? Então hoje nós estamos numa conjuntura de uma pandemia e que cada um aí, né, vai dar o seu parecer, vai dar a sua visão em relação aos acontecimentos, né, sendo como tema da pandemia. Só que o mundo hoje envolve outras questões, envolve guerras, envolve conflitos políticos, econômicos, envolve disputas ideológicas, né? Há uma diversidade ideológica hoje no mundo contemporâneo, não é isso? Há uma disputa de território, envolve a questão das instabilidade política dos países, né? Ou a estabilidade política também, a questão dos acordos internacionais. Então, tudo isso envolve aí uma relação de poder e que a geografia, juntamente com a geopolítica, vai dar esse suporte para a gente começar a entender, a interpretar essas relações, tá certo? Dentro disso, nós temos na geopolítica, nós temos vários indicadores, ok? Eu estou colocando aqui para vocês 8 indicadores que vão estar norteando toda essa análise nossa em determinados fatos, em determinados acontecimentos, né, no mundo contemporâneo, onde a gente pode utilizar dessas ferramentas que são esses indicadores. A questão da localização geográfica, a questão das forças presentes, a situação do governo, a herança histórica, a nação, a teoria centro versus periferia, a análise do foco de tensão e a hipótese. Então, todos esses indicadores, eles estão interagindo, né, dentro desse espaço geográfico e cabe a gente, né, o professor, o aluno, as pessoas, né, qualquer cidadão do mundo possa utilizar desses indicadores para fazer determinadas análises ideológicas, né, de diversas situações aí no mundo. Então, quando eu falo para vocês de localização geográfica, eu estou falando de região, eu estou falando de lugar, eu estou falando de fronteira, né? É aonde que a gente vai trabalhar a posição geográfica. É algo muito importante para fazer uma análise de uma determinada situação, fazer uma análise de um foco de tensão, tá certo? Quando eu falo também das forças presentes, é quem está envolvido nessa situação, quem está envolvido, por exemplo, no foco de tensão, né? A gente está vivenciando aí a questão da pandemia. Se eu falar para vocês quem são as forças presentes, né, nessa conjuntura, então nós temos lá a Organização Mundial da Saúde, nós temos as instituições, os estados-nações, então são essas forças presentes, né?
as unidades de saúde, os hospitais, os médicos, os enfermeiros, todas essas pessoas presentes nessa conjuntura da pandemia. Isso também envolve outras situações, numa guerra, num foco de tensão, numa guerra civil, a gente vai identificar quem são as forças presentes, quem está ali que está tentando resolver o foco e quem está ali que está mantendo o foco. Isso vai depender da nossa interpretação a partir da análise do foco. A gente também tem a situação do governo, porque quando a gente vai falar de indicadores da geopolítica, nós vamos falar das instituições, do Estado Federal, das empresas, das grandes corporações. Então a gente vai falar de uma situação, se o governo é democrático, se o governo é ditatorial, se esse governo está vivendo uma instabilidade política, se esse governo está vivendo uma estabilidade política, quais são a ideologia do governo. Isso a gente vai ver aí em diversas situações. A herança histórica, por exemplo, falar para vocês, Brasil, qual que é a nossa herança histórica? Brasil, colônia de Portugal. Brasil predominou ali as colônias de exploração, então isso prejudicou, isso assolou um pouco a nossa economia, isso consolidou um pouco ali essa questão da dependência nossa, até naquela época era em relação a Portugal, Brasil colônia, Portugal metrópole, isso? Então, a nossa herança histórica na organização do Estado-nação, que pega aí a questão da nação. Quando eu falo nação, estou falando do povo, estou falando da origem desse povo, aonde esse povo nasceu, o lugar que nasceu, a sua cultura, dos seus costumes, das suas diversidades. Então, isso também hoje envolve aí várias questões aí do mundo atual. A outra questão, a teoria centro versus periferia. Essa teoria demonstra a questão da relação de poder. Quem é centro? Centro é quem toma as decisões, centro é quem financia, centro é quem tem poder de decidir. Quem é periférico é dependente desse centro. Então hoje nós temos essa relação centro-periferia em diversos segmentos, em diversas situações. Por exemplo, quando a gente fala de América do Sul, se eu perguntar para vocês quem é centro, todo mundo vai responder Brasil. Quem são os periféricos? O restante dos países da América do Sul. Se eu perguntar para vocês, no continente americano, quem é centro? Estados Unidos. O restante é periférico. Ah, mas e o Canadá? Canadá é um país desenvolvido periférico. O centro é quem tem mais poder, nesse caso, Estados Unidos. Ficou claro? Terceiro ano. E aí, galera, a gente vai fazer essa análise do foco, né? Foco de tensão não é só guerra. Foco de tensão é uma instabilidade política, foco de tensão é uma instabilidade econômica, foco de tensão é uma briga de trânsito, foco de tensão é uma divergência ideológica dentro de uma sala de aula, foco de tensão é aquilo que gera, um desconforto, é aquilo que gera ali uma divergência. Então a gente vai trabalhar essa divergência fazendo análise das situações, E principalmente, quando a gente está lendo uma situação e que a gente está conhecendo, e a gente passa a julgar a partir da nossa análise, a partir das nossas ideias, Então a gente vai trabalhar um pouco aí com as hipóteses, principalmente essa hipótese, da causalidade, é aquela que a gente vai usar um pouco aí da razão, aquela que a gente vai tentar, analisar bem a situação. É mais ou menos, vou fazer uma brincadeira aqui, é como se fosse o VAR no lado do futebol. Gerou-se uma tensão ali na área, marcaram um pênalti e aí deu aquela dúvida, vai fazer aquela análise para ver qual que é a verdadeira situação e ali toma-se uma decisão mais correta. E aí, galera, esses indicadores facilitam nosso estudo, a nossa investigação, principalmente nesse mundo contemporâneo aí do século 20 e 21.
Ficou claro? Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouco da origem dessa ordem bipolar. Na última aula eu passei para vocês um texto, um estudo de texto, e dei até uma sugestão de um filme. Espero que tenham assistido o filme, que mostra um pouco do momento daquela disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, né? Os estados, as instituições do mundo ocidental e principalmente da América, né? Utilizando aí de medidas políticas, né? De intervenções para impedir a expansão do comunismo aqui no continente americano. Então veja só, essa ordem bipolar, ela nasceu desse enfraquecimento das grandes potências europeias pós a Segunda Guerra. A Europa enfraqueceu, a Europa faliu, né? Estava praticamente destruída. E aí houve a necessidade de reorganizar o mundo naquele momento, principalmente o principal cenário, que era a Europa Ocidental, ok? Dentro dessa reorganização do mundo, né, pós-guerra ali, há uma emergência e o surgimento de duas novas potências que, de uma certa forma, levaram vantagem na Segunda Grande Guerra, já que a guerra, o principal cenário foi a Europa, não nem a América e nem a Rússia, lá a antiga União Soviética, né? E aí, dentro dessa lógica, essas duas superpotências se destacaram, principalmente na Segunda Grande Guerra, no grupo chamado de aliados, e esses aliados, na verdade, tinha ali uma estranha aliança, né? Essa estranha aliança vai dar origem aí ao que nós vamos chamar aí de Guerra Fria. E aqui eu coloquei um videozinho, né, que é uma comédia, para a gente entender um pouco dessa disputa, né, entre o Estado Soviético, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a União Soviética, que é a Rússia, né, e os Estados Unidos. Eu não sei se vai rodar esse vídeo aqui. Eu vou mandar esse videozinho para vocês lá no Google Sala de Aula. Então aqui faz uma comédia aí entre os dois estados, né, entre duas moças ali, disputando de forma ideológica a relação de poder entre o socialismo e o comunismo, né? E aí foi o tempo todo essa Guerra Fria, essa disputa ideológica, essas ameaças, né? Um chamando o outro, um xingando o outro, mas não houve guerra diretamente entre essas duas superpotências. Por isso que existia ali uma estranha aliança, né? Existia ali um acordo entre essas duas potências durante o período da Guerra Fria. Então vamos lá. Então, quando terminou a guerra, o mundo estava uma desordem, precisava reorganizar o mundo. E aí os países centrais, são os países que estavam mais envolvidos ali com a Segunda Grande Guerra, decidiram em 4 conferências, né, são conferências fundamentais para reorganizar a nova ordem. A primeira conferência foi a Conferência de São Francisco, em seguida que foi uma conferência mais geopolítica, que é a criação da ONU, que vai assinar ali o decreto da questão dos direitos humanos, que é universal, vai também oficializar o Memorial da Democracia, vai priorizar a questão dos governos democráticos. Então é nesse momento que a ONU, que é a segunda tentativa dos países centrais em formar essa instituição, né, de paz, para manter a paz entre os Estados-nações. Depois nós temos a segunda conferência, que é a Conferência de Bretton Woods. Essa conferência é uma conferência mais financeira, que vai discutir aí a ordem monetária do planeta, também a questão monetária, a questão do dólar, que passa a ser a moeda de referência, das instituições como o FMI, o Banco Mundial, e aí já passa a reorganizar o mundo de uma forma financeira. Depois
nós temos a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, são conferências regionais que vão reorganizar o principal cenário da Segunda Grande Guerra Mundial, que é a Europa, e que a gente vai ver agora aí algumas características dessas conferências, tá certo, terceiro ano? Então vamos lá. A primeira conferência de São Francisco, aquela que eu falei para vocês, dá origem à principal instituição, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, que nasceu da Liga das Nações, no modelo da Primeira Grande Guerra, né, que não se consolidou e vai se consolidar agora com a Organização das Nações Unidas. E aí surge essa bandeira, a formatação dessa bandeira que é uma projeção cartográfica azimutal, onde é uma visão ideológica do hemisfério norte para o hemisfério sul. Em outras palavras, o norte passa a ser o centro das atenções e o hemisfério sul as áreas periféricas, fortalecendo aí aquele indicador centro versus periferia. Então, essa bandeira da ONU é uma bandeira ideológica, é uma bandeira de relação de poder, onde coloca ali no centro da projeção o continente europeu e principalmente a América do Norte. Então vamos lá. Então a Conferência de São Francisco deu origem à ONU e um dos principais objetivos era garantir a paz entre os países, era para garantir também os direitos humanos e principalmente garantir a vida das pessoas, a segurança das pessoas no mundo. A segunda conferência, a Conferência de Bretton Woods, que é aquilo que eu falei para vocês, que é uma conferência mais econômica, mais financeira, vai criar aí algumas instituições que passam a gerenciar essa questão monetária mundial. Nós temos o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, nós temos o Banco Mundial de Desenvolvimento, que também passa a financiar recursos para investir principalmente na formação da sociedade, no meio ambiente, na tecnologia, na saúde. É o Banco Mundial que vai criar, que vai financiar, que vai alimentar os projetos, principalmente dos estados, nações. E o FMI, que é esse fundo, passa a monitorar as relações econômicas, né? Principalmente fica atrás ali dos países que têm dívida, que é uma forma de financiar essa dívida, de recuperar a economia dos países. Ao mesmo tempo, foi uma jogada americana, os Estados Unidos lança o dólar como a moeda padrão de referência, né? Nesse conceito monetário, e de uma certa forma vai fortalecer a sua economia, e os Estados Unidos sai como uma superpotência aí do século XX, né? Principalmente pelo fortalecimento da sua moeda. Então, as duas conferências, a de São Francisco e a de Bretton Woods, foram conferências que impactou todos os países, né, na ordem mundial. E as duas agora que vão vir, que é a Conferência de Yalta e a de Potsdam, são conferências regionais, né? Eles vão tentar reorganizar o principal cenário da Segunda Grande Guerra, que foi a Europa. Lembrando que na Segunda Grande Guerra a Alemanha se expandiu no território europeu, né? Difundindo ali a questão da ideologia do nazismo que os aliados combateram. Quem são os aliados? A antiga União Soviética, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, que foram os vencedores. E a partir do final da Segunda Grande Guerra, esses aliados discutiram esse cenário onde houve a guerra e dividiram através dessa conferência, né, surgiu ali uma resolução geopolítica entre os diplomatas, entre os chefes de estados daquela época, para reorganizar o cenário europeu. E a posição de cada estado, nação aqui dos aliados, é a posição de cada exército que durante a guerra lutou na Alemanha. Então, ao sul você tem os Estados Unidos, a oeste o Reino Unido,
ao noroeste a França e na parte nordeste, sudeste e central a antiga União Soviética. Então, a primeira formatação da Europa foi em 4 áreas de influência, que foi através dessa resolução aí da Conferência de Yalta. E Yalta é uma cidade na Crimeia que está na Ucrânia, ali nos países bálticos ali, e aonde foi discutido essa reorganização aí entre os principais líderes da Segunda Grande Guerra, que foi essa foto aqui muito marcante, né? Stalin, aqui é o Truman, acho que é o Truman, e aqui é Churchill. São os 3 que estão aqui, os principais chefes de Estado, né, desses países que até então eram os países centrais ali nessa relação da Segunda Grande Guerra Mundial. Depois, dentro dessa Conferência de Yalta, a cidade de Berlim ficou dentro da parte que pertencia à antiga União Soviética. Então houve um questionamento dos países dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, que queria participar também da cidade de Berlim, porque Berlim era o centro de poder da Alemanha durante a guerra, era onde o Hitler ficava. E ali havia interesse naqueles documentos, nas pesquisas, né? Principalmente na questão da física, da química, da energia nuclear, que já estava sendo utilizada, né? Que foi os Estados Unidos que saiu na frente nessa ordem nuclear aí, demonstrando essa relação de poder. Nós vamos ver isso aí futuramente. Então, a Conferência de Potsdam vai discutir a área de influência dos aliados dentro da cidade de Berlim, e onde gerou um certo desconforto para Stalin, ficou preocupado ali com a expansão, principalmente do capitalismo, né, chegando ali numa área de influência do socialismo. Então isso gerou uma certa divergência, gerou uma certa desconfiança entre esses 2 estados, já começa ali então a uma divergência ideológica, mas mesmo assim houve esse acordo com essa conferência e houve a divisão da cidade de Berlim também em 4 áreas de influência, né? Então você tem aqui os chefes de estados, né, dos países centrais, eles pegaram para nortear essa divisão a questão da Conferência de Yalta, que se estendeu para a Conferência de Potsdam e dividiu a cidade de Berlim também em 4 áreas de influência, que mais tarde, galera, a gente vai entender que vai surgir ali 2 estados, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, sendo que Berlim Oriental é comunista e Berlim Ocidental é capitalista. E mais tarde vão oficializar 2 estados-nações a partir de uma divisão ideológica, que é a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então, uma mesma nação, o mesmo povo, dividido por sistemas ideológicos diferentes. E aí vai nascer lá na década de 60, né, o Muro de Berlim, que gerou toda essa divisão aí ideológica marcante aí no mundo no século XX. Então vamos lá. Então foram 4 conferências que reorganizaram o cenário da Europa e reorganizaram o cenário mundial com a construção da ONU e a questão monetária do planeta. Então, a partir de agora, a gente passa a estudar um pouco aí a formatação da ordem bipolar, os conflitos na Guerra Fria, essa divergência ideológica. A gente vai ver alguns conflitos, alguns focos, vamos fazer análise com aqueles indicadores, até chegar no mundo atual, que é o mundo do século XXI, dessa ordem contemporânea aí, e principalmente dessa 4ª revolução industrial que nós estamos vivenciando. Tá ok? Terceiro ano B. Espero que eu tenha entendido aí a questão da formatação da ordem bipolar e do início aí da Guerra Fria, que nós vamos falar aí nas próximas aulas, principalmente na aula síncrona que vai acontecer aí na semana que vem. Vou deixar agora para vocês essa videoaula lá no Google
Google Sala de Aula, lá na pasta lá de material de estudo, e vou deixar também um novo formulário em cima do tema Guerra Fria e essa nova formatação. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula síncrona, que é acho que é segunda-feira? Segunda-feira, isso no terceiro horário. Um grande abraço aí, fico com Deus.